Muito bom dia, meu amigo, muito bom dia, minha amiga. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal do NEP Honório Abreu, o nosso canal de refazimento, o nosso canal de estudo, o nosso canal onde nós buscamos ampliar a compreensão da vida através da Consoladora Doutrina e do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma semana se inicia, mais uma semana estamos aqui agradecendo a todos que nos auxiliam a crescer e a prosperar essa tarefa. E mais uma semana nós vamos aí buscar penetrar as páginas de O Livro dos Espíritos. Então, logo após a nossa vinheta, fique conosco, porque nós teremos leitura, comentário e meditação, encerrando a questão da progressão dos Espíritos, perguntas 126 e 127. Bom, meus amigos, hoje nós vamos encerrar a questão da progressão dos espíritos. Nós temos aí mais duas perguntas. E logo após, acredito que hoje nós não vamos adentrar ao item dos anjos e demônios na visão espírita, porque eu creio que a gente precisa fazer uma revisão de tudo o que foi visto, até também para a gente não perder o raciocínio, para a gente adentrar ao item anjos e demônios e para a gente realizar mais perguntas em um dia. Então, vamos ao questionamento de número 126, o penúltimo questionamento a respeito da progressão dos espíritos. O senhor Allan Kardec indagará a espiritualidade. Os espíritos que alcançaram o grau supremo de perfeição, depois de passarem pelo mal, têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? A pergunta é genial. Deus, então, ele faria distinção entre os seus filhos? Aqueles que foram mais rebeldes, mais recalcitrantes, que passaram muito mais pela fieira do mal do que pela ignorância, esses seriam percebidos com outro olhar pelo Criador, diferentemente daqueles que tiveram uma trajetória ascensional mais retilínea? É isso que o senhor Allan Kardec deseja saber da espiritualidade. E a espiritualidade o responderá. Deus contempla os transviados de igual maneira e os ama com o mesmo coração. São chamados maus porque sucumbiram. Não eram antes mais que simples espíritos. Ora, e nosso Mestre Jesus ensina-nos sobre o assunto quando nos conta a parábola do filho pródigo. Aquele que abandona as terras do pai, aquele que se entrega aos prazeres do mundo, aquele que passa todos os perrengues por ter entregado-se aos prazeres do mundo, aquele que retorna à casa do pai por perceber que ali estava a verdadeira felicidade, e aquele que é abraçado efusivamente ao retornar à casa do pai. Então não há distinção. Deus ama a todos com o mesmo coração, porque Deus é amor. Inclusive, é um erro perguntarmos se Deus nos ama. Porque poderíamos inferir que, Deus me ama, mas não amará alguma outra pessoa. Não. Não se questiona se Deus nos ama. Deus não é adjetivo, Deus é substantivo, Deus é amor. É amor. Portanto, aqueles que sucumbiram com maior reincidência são amados da mesma forma. Ora, os trabalhadores da última hora não têm a sua remuneração? Pois bem, Deus ama a todos indistintamente, porque Deus é amor. E no questionamento de número 720, e no questionamento de número 127, encerrando a questão da progressão dos espíritos, o subitem da progressão dos espíritos, o senhor Allan Kardec indagará a espiritualidade. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? E a resposta: são criados iguais, mas não sabendo de onde vêm, é preciso que o livre-arbítrio tenha o seu curso. Progridem mais ou menos rapidamente em inteligência quanto em moralidade. Por que a pergunta?
porque nós já aqui perquirimos a questão de que, no que se refere ao aspecto moral, os espíritos são criados iguais, simples e ignorantes. Mas o senhor Allan Kardec quer saber, e no que se refere à intelectualidade, não teriam então alguns espíritos sido criados com avanços mais notáveis que outros nessa seara, nesse campo, nessa matéria? Ora, se assim o fosse, Deus seria injusto. Porque o que nós aprenderemos, mas já conversamos muito sobre isso? Primeiro ao desenvolvimento intelectual, ao progresso intelectual, porque aí, com o conhecimento das coisas, nós possamos distinguir entre o bem e a ausência de bem, entre a prática dos mandamentos divinos e a não observância desses mandamentos, para que a gente possa tomar escolhas melhores na nossa jornada multimilenar. Se Deus cria espíritos diferentes em níveis de intelectualidade, alguns mais cedo que outros, não pelo seu merecimento, mas por um ato de graça, conseguiriam realizar essa distinção de maneira mais vantajosa. Retira-se dessa forma, se assim o fosse, a justiça imanente do Criador. Então os espíritos respondem ao senhor Allan Kardec: são criados iguais, mas não sabendo de onde vem, é preciso que o livre-arbítrio tenha o seu curso. E aí, com o livre-arbítrio, o desenvolvimento intelectual de uns é mais rápido que o de outros, pelas suas escolhas, pelos caminhos tomados. Progridem mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência quanto em moralidade. E o senhor Allan Kardec, complementando a essa resposta, dirá: e é quase que um resumo de tudo o que foi dito até aqui. Os espíritos que seguiram desde o princípio o caminho do bem não são por isso espíritos perfeitos. Se não têm más tendências, precisam, porém, adquirir ainda a experiência e os conhecimentos necessários para alcançarem a perfeição. Podemos compará-los. Eu amo quando o senhor Allan Kardec traz objetos de comparação para facilitar a nossa compreensão. Podemos compará-los a crianças que, qualquer que seja a bondade de seus instintos naturais, têm necessidades de se desenvolverem, de se esclarecerem, e que não passam sem transição da infância à madureza. Então, os espíritos que desde o princípio seguem, vocacionam-se ao bem, eles não são espíritos criados perfeitos. São crianças que fizeram escolhas melhores. São jovens que fizeram escolhas melhores e que alcançaram a madureza mais cedo por ter realizado escolhas melhores. Não dizemos que a madureza no mundo material ela não venha acompanhando o tempo cronológico a idosos que se comportam como adolescentes e a adolescentes que têm a sapiência de pessoas maduras pelas escolhas que fazem. E quando se abre o campo da reencarnação, nós entendemos que essas escolhas de amadurecimento têm sido feitas há séculos incontáveis. Há séculos incontáveis. Continuando, o senhor Allan Kardec dirá: assim como há homens que são bons e outros maus desde a infância, e aqui nós não podemos descurar da história espiritual, existem espíritos que são bons ou maus desde a sua origem, com a diferença capital de que a criança tem os instintos todos formados, enquanto que o espírito em sua formação não é nem mau nem bom. Tem todas as tendências e prefere uma ou outra direção por efeito do seu livre-arbítrio. Ou seja, quando fomos criados, tábula rasa, prontas para serem escritas. E essa escrita foi feita por nós. Tábula rasa, mas façamos aqui a correção. Tábulas rasas com os princípios divinos embrionários já ali inculcados
na nossa consciência, já ali escritos no nosso código primordial, no nosso código fonte, no nosso DNA universal. A partir dali, então, vamos escrevendo a nossa história pelos caminhos que escolhemos, bons ou não tão bons, arcando com as consequências dessa redação que fazemos nos séculos incontáveis. Então, como eu disse, nós começamos aqui, quando nós estávamos falando dos espíritos, nós falamos das diferentes ordens de espíritos, falamos da escala espírita, passamos ali pelas 3 ordens, pelas 10 classes, conversamos bastante sobre isso. Depois de falar sobre as 3 ordens, as 10 classes, de falarmos sobre os espíritos puros, nós, então, adentramos a questão da progressão dos espíritos, guardamos que somos criados simples e ignorantes, que devemos todos passar pela feira da ignorância e não pela feira do mal, que há um determinismo no universo que é o do bem e do amor, que o mal não é criado por Deus, mas ele é uma arquitetura das individualidades quando se perdem nas estradas do vício. Então, terminamos toda essa parte, toda essa passagem, falando aqui um pouco mais sobre a questão das escolhas, sobre a questão do livre-arbítrio, sobre a questão dos caminhos que nós seguimos. Uma das partes, para mim, mais belas do Livro dos Espíritos, que é em si todo recheado de belíssimas passagens. Na semana que vem, começaremos a falar sobre os anjos, sobre os demônios, mas na visão espírita. E se você gostou, não se esqueça, por favor, de curtir, de comentar e de compartilhar. E como nós sempre falamos ao nos despedirmos, até o nosso próximo encontro.